TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você. Mais um programa líder de audiência na sua TV Itapetinga. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Arte na Contramão. Eu sou o Diogo. Eu sou o Jânio. E temos hoje um entrevistado muito interessante, não é, Jânio? Sim, uma pessoa incrível, uma pessoa da minha juventude, da minha adolescência, juventude, já sou jovem, e que tem uma vasta experiência e muita experiência para contar na área pastoral. Mas antes de falarmos com ele, vamos ouvir sobre os nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top, som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. Alex Wellington, da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. É isso, esse foi nossos patrocinadores e quero mandar um grande abraço especial aqui para a TV Itapetinga, lá da Bahia. Talvez o pastor não saiba, o pastor Francisco, que é o nosso convidado, vai estar passando em Itapetinga, lá na Bahia. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Heroaldo, que está abrindo as portas da sua casa televisiva aí ao povo da TV Itapetinga. Um grande abraço a vocês aí, muito obrigado pela audiência, continue conosco e nos siga no YouTube, nos siga no Instagram também, tá aqui embaixo, e assista lá, tem vários vídeos muito legais dentro do YouTube e também no Instagram, uns cortes bem interessantes. É isso aí, um abraço pessoal da TV Itapetinga, Heroaldo, e pessoal da Bahia, gente boa, e do Nordeste como um todo. E por falar em Nordeste, o nosso convidado é nordestino, é um cearense, um homem do Baião de 2. Seja muito bem-vindo, pastor Francisco, ao podcast Arte na Contramão. Boa noite, meu amigo Jânio, Diogo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja habitando em vossas vidas e em vossos corações. A você que está nos assistindo nesse momento, aos amados lá na Bahia, TV Itapetinga, né? Para que Deus esteja abençoando. Eu também sou nordestino, sou cearense. Então, é um prazer poder conversar com vocês e contar aquilo que o Senhor, durante esses anos todos, a sua bondade, a sua misericórdia, tem feito, né? Como o nosso pastor João, nosso amigo Jânio falou, eu sou cearense, da cidade de Iguatu, nasci lá, morei até 76 eu fui para Fortaleza, lá na Iguatu era da igreja presbiteriana, desde pequena minha mãe cuidou, com 14 anos eu fui para Fortaleza, lá nós éramos da igreja presbiteriana do José Walter, a Filadélfia, então lá eu tive uma boa parte da minha mocidade, mas com 20 e poucos anos, eu já fui com 87, 85, eu vim para Macapá, né? Eu vim para Macapá, minha irmã morava aqui, eu vim para Macapá, e aí eu pude conhecer, no auge da minha mocidade, grandes amigos ali na Igreja Presbiteriana Central. Nessa época era o pastor Valmir, eu já era da Calel, né? Então, tive a oportunidade de conhecer esses amados irmãos, e entre eles, né, o meu amado Jânio Gouveia, né, o irmão dele, Gouveia, toda a família Machos, né, os meus amigos, Cláudio Marcos, tantos jovens, que nós éramos mais de 50 jovens ali na Igreja Central. Então ali, depois, o Senhor me fez essa chamada, mas eu sou cearense, sou casado, Deus me abençoou com a linda esposa, o nome dela é Divânia. Hoje nós temos 3 filhas, a Vitória, que faz medicina
no Paraguai, a Vivian, né, que é a do meio, que casou, e agora já temos um, né, museu presente de um netinho, a netinha, Ana Cecília, para a glória do nosso Senhor. E a Vanessa também, que é a Branca Sul, que também já casou. E graças a Deus, todas estão dentro do plano de Deus. Isso mostra como Deus é bom. Isso é apenas um pouco da minha vida. Hoje eu tenho 63 anos, né? Já tenho 23 anos de ministério e serviço a servir ao Senhor. Nós estamos aqui para servir a Deus, não para ser servido. Então Deus tem nos abençoado. Isso é um pouquinho assim da minha história. Quero agradecer sempre aos irmãos, a todos os nossos irmãos que têm sempre estado conosco, nos apoiando. E hoje eu sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, Ebenezer, que fica no bairro do Pacobal, em Macapá. Um grande abraço aos amados irmãos. Poxa, que bom, pastor. Por falar em chamado, como foi que se deu o seu chamado, pastor? Como é que você sentiu que era esse o chamado? Ser pastor, cuidar de ovelhas, cuidar de gente. Como foi essa experiência? Poderia compartilhar conosco? Com certeza, gente. Isso é algo de Deus no nosso coração. Eu estava lendo sempre um texto de João, capítulo 21, Deus falando, interrogando Pedro, ele faz uma pergunta: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Senhor Jesus, depois de Pedro ter negado a ele 3 vezes, o Senhor Jesus faz a mesma pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me agapes? Tu me agapes? Ele responde da melhor maneira. Na outra ele diz: Senhor, tu sabes quem é o Pedro. Tu sabes quem eu sou, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E ele disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Esse foi o meu chamado. Esse é o chamado que Deus me fez, para pastorear e apacentar as ovelhas. A minha vida tem sido um ministério de apacentar, de ajudar, de acolher, de orientar. Isso eu creio que a vida do pastor é assim. Deus me chamou desde muito jovem, com 18 anos. Eu tive o desejo de fazer um seminário, mas não tive condições financeiras de fazer o IBM, o Instituto Bíblico do Norte de Cariúns. Mas Deus me preparou. Depois de 13 anos, eu pude ir, em 97, 98, eu pude ir ao seminário. E eu creio que nessa época, Deus me preparou melhor para entender o chamado que Ele tinha. Ele me fez servir. Eu fui 10 anos na Igreja Central, diáconos servindo, ajudando, tudo lá. E Deus me preparando até um dia que eu fui em Fortaleza, e lá tinha a Igreja Presbiteriana lá, eu estava lá com os meus amigos, e acendeu muito o meu desejo. E a igreja de lá me convidou, disse: olha, você vem para cá e você vai fazer o seminário. Eu fiz o seminário presbiteriano, o seminário teológico de Fortaleza, que era da IPI, seminário muito abençoado, muito bom. E Deus me abençoou tremendamente. E ali, eu confesso que quando eu fiz o vestibular, que na igreja presbiteriana a gente faz um vestibular, a gente é enviado ao presbitério, tem uma série de coisas que nós temos que fazer. Eu participar daquele seminário ali, para mim foi uma das coisas mais maravilhosas. Eu tive uma bênção demais, esse chamado, que eu sabia que Deus tinha me chamado. Porque a voz de Deus é algo assim que Ele fala ao nosso coração. Quando o profeta Elias ele se esconde lá na terra, ele estava com medo de Jezabel, se esconde lá na brecha da caverna, e o Senhor aparece a ele, o Senhor diz: come e bebe, dorme, descansa, porque eis que eu tenho coisas para ti. Porque lá em Israel tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. E diz o texto que veio um forte temporal, mas Deus não estava lá. Diz o texto que veio raios, trovões, Deus também não estava lá. Mas diz o texto que veio um sussurro, uma voz suave.
E ali Deus estava. A voz de Deus, essa voz que nós temos que inclinar o nosso coração para ouvirmos. Inclinar o ouvido para compreender realmente se eu tenho um chamado, se é isso realmente que Deus me chamou, me capacitou. Porque se Ele te chamou, Ele vai providenciar todas as coisas, porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E quando as nossas vidas estão nas mãos de Deus, mesmo que tenhamos problemas, enfrentamos dificuldades, mas a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, né? Saber que a vida de pastor é uma vida de dificuldades, mas é uma vida abençoada. Quando a gente vê pessoas se rendendo aos pés do Senhor. E então, em 98, eu fui para o seminário, o chamado de Deus. Deus me deixou lá 4 anos, terminei o seminário, terminei uma licenciatura em Ciências da Religião, e depois eu fui ordenado em 2003, faz 23 anos, né? Lá pelo presbitério, do presbitério do Ceará, norte do Ceará. Mandar um grande amigo, dar um abraço para os meus amigos lá do presbitério norte do Ceará, pastor Armando, pastor Clécio, Deus abençoe a vida deles, que estiveram sempre comigo lá no Ceará. E aí eu passei 18 anos lá na igreja, participei de várias igrejas, lá, tive 4 ou 5 igrejas lá, pastoreando quase 5 a 7 anos em cada uma. E aí eu vim para cá, para Macapá, passei 3 anos na 5ª igreja e agora já estou há 6 anos na Ebenezer. Nossa, que história interessante, né? Nossa. O chamado, ele e não é pra qualquer um, né? O cara tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Não é pra frouxo, né? É porque às vezes as pessoas pensam que ser pastor é coisa fácil, né? Mas você tem que compreender que o chamado de Deus é para a gente servir, né? É para servir. E às vezes você vai ser incompreendido. Muitas vezes você vai ser mal olhado, vai ser mal visto, porque muitas vezes você vai ter que tomar posições contrárias, você vai ter que ideias contrárias, e nem sempre você vai ser fácil, né? Fácil é para algumas igrejas que não têm nenhuma, digamos assim, eu acho que critérios para pastores, né? O pastor tem que ser provado mesmo, o pastor tem que ser ali servo do Senhor. Eu gosto que Paulo, quando ele diz assim, eu sou um servo do Senhor. Então eu também me considero não melhor do que ninguém. Eu me considero um pastor servo do Senhor Jesus. E servo é alguém que é livre, que se faz de servo. Então eu, sendo livre, eu decidi ser servo do Senhor Jesus. A minha vida é servir. A minha vida vai ser sempre servir. Haverá dias bons, haverá dias maus. Mas em todos eles, Deus sempre está conosco. Deus sempre tem estado comigo, tem abençoado a minha família, e essa é a bênção que eu desejo. Então a gente tem que ser firme. Não é qualquer chamado. Esse é o problema. As pessoas pensam que ser só pastor, você ter o título, aí depois passa um tempo de quando vem a primeira dificuldade, quando vem as dificuldades, as pessoas começam a largar, a deixar ou a fazer escândalos, né? Porque não tem o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele é forte e você não pode resistir. Eu ia até perguntar isso, pastor Francisco, nesse momento, a respeito da questão do chamado, né? Tantas pessoas por aí, elas estão assumindo cargos, assumindo lideranças que não faz parte do chamado dela. Então, assumindo erroneamente esses cargos, acaba que elas têm orientado de forma errada aqueles que estão abaixo, ou têm feito de forma errada o caminho delas, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, como que ela pode descobrir se aquilo que ela está fazendo é chamado dela ou é só uma empolgação? Exatamente.
A primeira coisa que a gente tem que ver é que o chamado de Deus, ele é pessoal, e você realmente tem que saber, tem que pensar, tem que analisar e tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus, que Deus está com você em todos os momentos. Segundo, que ministério eu quero ter? O que é que eu sou? O que é que eu tenho trabalhado na igreja? Quais os dons que eu tenho? Né? Deus tem chamado alguns pastores e mestres, né? Alguns são mestres, outros são pastores. Por exemplo, às vezes a pessoa só tem apenas uma vontade, um desejo, mas ela não é vocacionada. Quando ela não é vocacionada, ela no meio do caminho ela abandona. Quando ela começa a enxergar todos os problemas que advêm na igreja. Porque a igreja, queridos, a igreja é como um grande hospital. Vem todo tipo de pessoas. E o hospital é para curar e para tratar os doentes. E às vezes as pessoas ficam querendo escolher a igreja, querendo escolher o tipo de crente, né? Esse crente aqui é problemático, aqui eu vou tirar. Aqui é. Né? Então a gente tem que ver isso. Não podemos estar escolhendo. Não podemos estar, mas podemos saber que você vai enfrentar muitas dificuldades. E é isso que as pessoas às vezes não querem entender. Que eu, como pastor, você vai ter que enfrentar muitas dificuldades. Porque você imagina 40 ou 50 pessoas. Se na sua casa 5 pessoas, 4 pessoas já causam problemas e já tem divisões, brigas, imagine 50 pessoas, 80 ou 100 pessoas com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. Né? Mas o que eu tenho que compreender, queridos, é que a igreja é aquele local em que as pessoas na nossa igreja têm 3 coisas importantes. Nós somos uma igreja ADN. É uma igreja acolhedora, é uma igreja discipuladora e é uma igreja missionária. Então, é o tripé que nós temos para acolher as pessoas. É claro que nós temos aqui e acolá alguns engalfos, alguns desentendimento, mas depois a gente procura e se entende, porque a igreja é esse. São pessoas diferentes. Paulo fala isso do organismo. E aí isso é interessante. Um é pé, outro é mão, outro é boca, outro é olho. Mas todos fazem parte do corpo e que o cabeça é Cristo. É isso que as pessoas têm que entender. A igreja não é do pastor. A igreja é do Senhor Jesus e ela é composta por todas as pessoas. Essa é a igreja que nós temos. Esse é o chamado que temos que compreender. Que a igreja é do Senhor Jesus. Então, se a igreja é dele, ele vai cuidar, ele vai organizar, ele vai estar conosco em todos os momentos. Então, verifique realmente se Deus vai lhe capacitar para você enfrentar todas as dificuldades. Porque é Deus, meus amados, quem nos capacita. Aquele que está em pé, cuide que não caia. É Deus quem nos sustenta. Nós não caímos, não é porque somos melhores do que ninguém, não. Não é porque eu sou pastor. E eu, lendo a Bíblia, eu descobri que eu não era pecador. Eu descobri que eu sou um miserável pecador. E que eu preciso de Deus todos os dias, todos os momentos da minha vida. Então, o pastor ele precisa ser provado. Ele precisa ser, realmente, se ele quer. Ele vai ter muitas lutas, vai passar muitos embates, mas o maravilhoso é que o Senhor está conosco. Então, você tem que ter essa consciência e esse desejo. Saber se não é algo apenas de emoção, né? Mas é algo realmente um chamado do Senhor. Quando é um chamado do Senhor, você persevera, porque você sabe que Deus está com você em todos os momentos. O Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias, porque no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Então o chamado é forte. E você confia. Mesmo que muitas vezes as pessoas vejam e não vejam você como um pastor, ou vejam que você é improvável, né? Mas se Deus lhe chamou, se Ele lhe chamou, a promessa é para você. Ele é fiel em cumprir todas as promessas.
Amém. Pastor, falando em pastor, né? Falando sobre pastoreio, pastorado. Assim, nós temos visto tantos escândalos acontecendo envolvendo o nome pastor, né? A minha pergunta para você seria a seguinte: como é que um cristão, como é que um crente pode diferenciar um verdadeiro pastor de um falso pastor, desse que se reverte de título, por exemplo? Como é que a gente consegue identificar? Jânio, vou te falar com toda sinceridade. Como é que você conhece se a árvore ela é boa ou ela é ruim? Pelos frutos, né? Pelos frutos. Eu conto a história aqui que eu tenho aqui um pé de mamão. Eu tinha um pé de mamão e ele cresceu e eu digo, poxa vida, que legal, esse mamão vai dar muito mamão. Mas ele era chamado mamão macho, né? Ele não deu fruto. Serviu para quê? Para ser cortado. Então, como é que eu conheço se um pastor ele realmente é um pastor ou ele é um lobo em forma de ovelha? Pelos frutos. Examina a vida dele. Vê os frutos. Não é se ele é perfeito, mas vê se ele é compromissado com a palavra do Senhor. Vê se aquilo que ele faz está dentro da palavra do Senhor. Vocês lembram de lá em Atos 16, Paulo, quando está lá em Bereia, Paulo está pregando aos cidadãos de Bereia. Paulo está pregando e eles estão lendo na lei e eles estão dizendo assim, vamos ver se aquilo que Paulo fala está dentro da palavra de Deus, ou se ele está dentro da lei, ou se está pregando outra coisa, um outro evangelho. A grande questão é que outros evangelhos, além do evangelho da salvação, que é o que deve ser pregado, nós devemos pregar o evangelho que Cristo é o Senhor, que Cristo salva, que o Espírito Santo renova, que o Espírito Santo restaura, que Deus amou o mundo e mandou seu Filho morrer, que nós precisamos nos converter o nosso coração ao Senhor. Esse é o evangelho que deve ser pregado. Esse é o evangelho que é interessante que lá em Atos 1, os discípulos perguntam, Senhor, será esse o tempo que tu restaura Israel? Eles estavam preocupados com a restauração de Israel. E Jesus disse, olha, não nos compete a vocês saberem época que o Pai reservou para a sua exclusiva propriedade. Mas ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja o que ele faz. E ser-me-eis testemunhas. Em outras palavras, o Senhor Jesus disse, olha, o papel de vocês é ser testemunha. O seu papel é testemunhar lá no seu vizinho. O seu papel é testemunhar lá no seu trabalho. O seu papel é mostrar às pessoas que Cristo vive em você, que Cristo vive em mim. E aí, as pessoas vão ver em nós o que Paulo diz, ao nosso redor está tão grande nuvem de testemunhos. Tudo que nós fazemos, as pessoas estão olhando, tanto para o bem como para o mal. Aí vai entrar quem? Os falsos e os bons. Os bons pastores, os pastores que amam realmente o Senhor Jesus, os pastores que dão a vida pela sua ovelha, os pastores que são servos do Senhor Jesus, os pastores que estão servindo de coração, e vão entrar também os falsos. Repare que Jesus conta a história do joio e do trigo. Né? São duas sementes parecidas e eles crescem juntos. Eles crescem juntos. Mas para quem vai cortar? Quem vai cortar é Deus, é o Senhor Jesus. Então, infelizmente, dentro das igrejas, não quer dizer que a pessoa, só porque está na igreja, digamos que seja super crente. Não. Ele pode estar na igreja, ele pode ter o seu nome no rol de membros, ele pode frequentar os cultos e não ser um salvo em Cristo Jesus. Uhum. Ele pode estar ali, por quê? Porque ele gosta,
porque ele é amigo do Evangelho, mas ele nunca teve um compromisso com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando eu amo o Senhor Jesus, eu sinto o Senhor Jesus, e as pessoas veem o Senhor Jesus na minha vida. O meu vizinho vê Jesus na minha vida. No meu trabalho, as pessoas veem Jesus. A pergunta que eu faço é, as pessoas têm visto você como servo do Senhor Jesus, como um crente verdadeiro, ou apenas de fachada? E escândalos, gente, sempre aconteceu. Sempre teve escândalos na igreja, sempre vai ter, por causa desse falso, por causa do joio, por causa que ele se mete. Então diz o texto que falsos pastores, e aí diz a palavra do Senhor que nos últimos dias muitos falsos mestres virão e se apresentarão e, se possível, enganarão até os eleitos por causa da iniquidade. Então a gente tem que prestar atenção. Veja, primeira coisa, veja se a sua igreja, mesmo que seja distante, ela é uma igreja bíblica. Se ela é uma igreja que está dentro da palavra de Deus. Veja se seu pastor é um homem de Deus. Veja os frutos dele. Veja como ele conduz a igreja. Veja como ele é como líder. Veja como ele está. Veja como ele pronuncia. Veja se ele estuda a palavra de Deus. E você estude a Bíblia, meu querido. O que acontece? Acontece um analfabetismo bíblico muito grande. Porque as pessoas às vezes chegam em nome, o Senhor me falou isso, o Senhor falou isso, o Senhor Deus falou isso, Deus falou aquilo. Tome cuidado com isso. O profeta, ele é boca de Deus. E ele tem que saber o que está falando. Veja, no Antigo Testamento, os falsos profetas, as falsas profecias, eles eram apedrejados. Quantas falsas profecias existem todos os dias, né? Falsos mestres, falsos querendo ser apóstolos, querendo ser tudo, sem ter realmente conhecido a Jesus. Aí vários escândalos, porque as pessoas não leem a Bíblia, porque as pessoas não querem conhecer mais a Jesus. Então leia a Bíblia, meu querido. Se você lê a Bíblia, aí, hoje em dia no sermão, a gente está pregando e poucas pessoas acompanham Verdade. a leitura do texto. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes estão acostumadas a receber. Recebem pacotes e pacotes e pacotes e não querem estudar, não querem entender, não querem compreender, não querem ver o texto, o contexto, saber se aquilo que está pregando realmente é a palavra de Deus. E aí são enganados. São enganados, se deixam ser enganados por falsos profetas que chegam querendo se completar, querendo mais para si do que para o serviço. Só para encerrar essa momento assim, João diz assim: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Né? Esse é que é importante. Na nossa vida, quem tem que crescer não é a placa da igreja. Não é ter uma foto minha lá na minha igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Por isso que dá muita confusão. Porque as igrejas são das pessoas. E quando a igreja é do Senhor Jesus, a gente compreende isso, a gente procura viver em paz. Amém. Muito bom, né? Saber sobre isso, essas coisas. Ainda mais no meio desse mundo, né, pastor? E aí eu fiquei pensando, o senhor falando, que o senhor além de pastor, é um pai de uma família, né? Você tem suas filhas, né? O senhor falou. E tipo, eu gostaria de saber os desafios para você como pai de criar os seus filhos, suas filhas, desde pequeno, criar nesse meio desses escândalos, porque elas vão na época, vão para a escola, são adolescentes, vai crescendo, tem contato com outras pessoas, né? O senhor como pai e pastor também,
o que o senhor pode falar, dizer um pouco de como foi a criação, de como foi que o senhor fez para que elas estivessem tudo encaminhada hoje em dia, como o senhor disse, né? Estão casadas, uma está fazendo medicina, mas estão todas encaminhadas no Senhor, né? Como é que o senhor nos diga? A gente sabe que não é segredo, né? O que o senhor fez, né? Mas diga para o nosso público, para reafirmar, para a gente também, né? Para gente que é solteiro, que quer constituir família, para pais que hoje em dia estão meio desorientados sobre isso, né, pastor? É verdade. Eu quero dizer que não existe uma regra absoluta, mas eu quero dizer que existem princípios. Então, o primeiro princípio é a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Então, aos seus filhos, você deve ensinar desde pequeno. Aqui nós temos uma frase que diz assim: quando a igreja se torna opcional para os pais, ela se torna dispensável para os filhos. Às vezes nós não queremos criar os nossos filhos dentro da igreja. Às vezes se ele quiser ir hoje, ele vai, se não quiser, não vai. A igreja é um complemento da educação que começa na minha casa. Então a primeira coisa é o princípio de oração. Orar. Eu e a minha esposa sempre estivemos orando pelas nossas filhas. Provérbios disse, Tiago disse, alguém tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá liberalmente. Pedir a Deus sabedoria para criá-los no caminho do Senhor. Isso é importante demais. A criação é a semente que nós estaremos colocando no coração dos nossos filhos. Não esquecer de mostrar quem é o Senhor Jesus, de mostrar o plano de Deus na nossa vida. Outra coisa que é muito importante, eu as tratei sempre não com esse estigma de filha de pastor. O que acontece, né? Porque é filha de pastor. Porque é filha de pastor. Ou filho de pastor. O que acontece é que cria-se um estigma, algo assim na vida deles, que eles começam a não querer não ir mais para a igreja. Porque os outros podem errar, os outros podem falhar, mas não, tu és filho de pastor. Então tu tem que ser perfeito, não, queridos. Nossos filhos não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então, a primeira coisa que eu ensinei sempre a elas é: eu não sou o dono da igreja, minha filha. Seu pai não é o dono da igreja. Nós somos uma família missionária cooperadora no reino do Senhor. E eu quero que vocês aprendam a amar a Deus. Eu não quero que vocês estejam na igreja porque eu sou pastor. Eu não quero que vocês estejam na igreja porque você é obrigada a ir para a igreja. Mas eu quero que vocês façam isso por amor ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos fazer da nossa casa missionária o melhor local e servir ao Senhor com alegria pelo que o Senhor tem feito, pelo que Ele faz em nossas vidas. Então eu sempre criei minhas filhas compreendendo isso, que a igreja não é delas, mas elas estavam ali como cooperadoras do Senhor. E Deus foi tão bondoso, eu vou contar para vocês. Desde pequeno, a gente foi para abrir um ponto de pregação lá na montada, a gente não tinha nem tocador. A Vitória, que é a mais velha, ela começou a tocar violão, aprendeu a tocar com 8 anos, tocar violão. A Vívia ficava comigo cantando, a Vanessa ficava na época, não era data show, era aquele outro negócio que pode ser as coisas. Retroprojetor, não lembro o nome. Retroprojetor. Mas estava toda a família ali trabalhando. E ela sempre foi trabalhando. E eu sempre dizia para ela: eu quero que vocês sirvam o Senhor com alegria. Hoje a Vitória está lá em Foz, mas toca violão. A Vívia é tecladista e canta no louvor. A Vanessa toca bateria e canta no louvor. E tudo isso, queridos, em nenhum momento eu os chamei para ser do Ministério do Louvor.
Foi elas mesmas que disseram: eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero servir ao meu Senhor. Então você tem que falar aos seus filhos isso. Você tem que compreender também que os seus filhos crescem. E você tem que compreender que seus filhos batem as asas. Você tem que compreender que seus filhos agora, quando eles crescem, eles começam a ter sua própria vida. E nós, como pais, não podemos entrar na vida deles, mas nós podemos estar orando. Por isso que eu digo o seguinte: nunca pare de orar com seus filhos. Ah, pastor, eles não estão na igreja. Nunca pare de orar com eles. Eu chegava de madrugada, né, quando eu era jovem, e eu via minha mãe, 2, 3 horas da manhã de joelho, orando por mim, pelos meus irmãos, pelo meu pai. Que exemplo maravilhoso que eu trago para a minha vida. Oração sempre, queridos. Oração sempre. Não importa se seus filhos agora têm 20, 30, ou se seu filho está desviado, tá? Mas não deixe de orar por eles. Não deixe de contar o que Deus fez na sua vida. E confie no Senhor. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Confie que no tempo certo de Deus, seus filhos vão voltar para a casa do Senhor. E aqueles que estão na casa do Senhor, ore por eles, para que eles continuem firmes na obra do Senhor, queridos. Queridos, só o Senhor, nesse mundo doido que nós vivemos hoje, esse pós-modernismo que nós vivemos hoje, da desconstrução de todas as coisas, nós devemos nos ajoelhar diante do Senhor. Se ajoelhe diante do Senhor. Ore por seus filhos, ore por sua esposa, ore por sua esposa. Diga a seus filhos: eu te amo. Todas as noites, quase todas as noites eu oro por minhas filhas. Nós já temos 19, 20, 25, mas todas as noites eu oro com elas. E eu peço a misericórdia de Deus sobre a vida delas. Eu oro com minha esposa, para que Deus nos abençoe de tantas lutas que nós temos. Mas eu sei que Deus está conosco. Então ora, busca, confia e principalmente ensina teus filhos. Queridos, se você não ensinar, quem é que vai ensinar? A televisão, o TikTok, o Kawaii, a escola. E como é que eles vão aprender? Da maneira mais desvirtual. Ensina a criança o caminho de Jesus. Ensina a criança. Se você não ensinar a criança, eles vão aprender da maneira mais difícil. Amém. Pastor, o senhor está falando de família e tem um grande perigo que o pastor corre, nós pastores corremos, é de priorizar muito a igreja e as necessidades da igreja, né? E esquecer da família. Então, assim, como é que o senhor faz, como é que você faz para equilibrar o seu ministério, o seu trabalho na igreja, o seu trabalho, o seu tempo com sua família e o seu tempo de lazer? Como é que o senhor consegue equilibrar? Exatamente. Uma das coisas que a gente mais acontece no meio evangélico chama-se o ativismo religioso. Então, você tem programação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e emenda na segunda. Uhum. Isso chama-se ativismo religioso. E o que acontece? A grande maioria dos pastores, eu conversei com alguns de outras igrejas e estava muito confuso com eles por causa desse ativismo religioso. Então eu cheguei para ele e disse: olha, diminua esse ativismo religioso. O primeiro ministério, meu amigo Jânio, é a nossa família. Primeiro meu ministério é na minha família. Uhum. Então eu tenho que cuidar da minha família. E nada melhor do que para saber como é que está seu ativismo religioso,
Pergunta para tua esposa. Exato. Pergunta para tua esposa se ela vai dizer assim, tu tá tendo tempo para mim? Né? Então, eu vou só contar uma história rapidinho aqui. Uhum. Tem uma propaganda lá no Ceará que chama-se Papai Bambam. Papai Bambam é aquele papai bacana, legal, não sei o que mais. A minha filha Vanessa, mais nova, ela tinha 5 anos. Ela chegou para mim e disse, papai, o senhor não está sendo um papai Bambam. Aquilo me deu um choque. Eu disse, poxa vida. Aí eu digo, por que, minha filha? Eu disse, papai, o senhor está saindo toda hora, visitando com ele das coisas. Mas o senhor está esquecendo de brincar comigo, de sair comigo, essas coisas. Aquilo me deu um choque cultural muito grande. E eu chorei naquela época, abracei meu filho, pedi perdão. E eu vi realmente que às vezes o ativismo religioso, Deus não quer esse ativismo religioso, porque Ele não quer que percamos nossa família, queridos. Então muitos pastores estão sobrecarregados, estão com doente, estão tudo, porque a igreja obriga essa somatização de trabalho, esse ativismo religioso. Para você ser bom, você tem que ter tempo. Então até eu pergunto para minha esposa, e minha esposa muitas vezes diz, olha, a pessoa não dá uma saída. Então eu digo, olha, sábado é para minha esposa. Sábado eu não faço nada. Outro dia eu vou no cinema. Certo. Eu vou ao cinema. Eu vou ali na orla, nós chamamos a orla, você conhece aqui a nossa orla. Eu dou um passeio na orla. Eu saio com minha esposa. Eu tenho que sair mais. Mas eu não posso entrar num ativismo religioso que eu corro o perigo de perder a minha família. A mulher começar a reclamar, os filhos reclamarem e disserem, eu não vou para a igreja, porque eu não quero ter, né? Eu lembrei daquela historinha, Jânio, do pastor pregando e sobre família, e quando ele viu, a mulher dele entrou com um colchão dentro da igreja. E todo mundo olhando, ele entrou com um colchão. E ela jogou o colchão lá, sabe? E eu disse, mulher, que é isso, mulher? Ela disse, é com isso aqui que eu quero dormir. Que o lado de casa é totalmente diferente. Meu Deus do céu, cara. Misericórdia, não é? Misericórdia. Às vezes acontece, querido. Você é super santo na igreja, mas em casa é um péssimo pai. Em casa é um péssimo vizinho. Né? Em casa, às vezes, maltrata as mulheres, maltrata, machuca. Então, queridos, o nosso primeiro ministério, meu amigo, é na minha casa. Se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalhos que edificam, meu querido. Se o Senhor não abençoar a minha casa, e uma das coisas que Paulo fala a Timóteo, ele diz, olha, o presbítero, ele tem que saber governar a sua casa. Não é fácil saber governar a casa, né? Junto com a esposa, governar a casa, o trabalho dos dois. Então, cuide da tua casa. Cuide da tua família, queridos. Adota teu filho antes que o traficante adote. Adota teu filho antes que o mundo adote. E aí você vai querer que ele vá para a igreja, vá para alguma coisa, mas ele vai dizer, Senhor, não diz. Então, o primeiro grande ministério é a nossa família. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha família, né? O pastor Hernando Dias Lobo diz assim, que nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso de uma família. Então, ensina teus filhos, ora por teus filhos, pede a misericórdia de Deus, oferece a Deus sacrifícios agradáveis a Deus, oferecendo a tua vida ao Senhor e pedindo pela tua família, para que Deus possa alcançar. Porque maravilhoso é ter uma família dentro da casa do Senhor, louvando, assim como é triste a gente ver famílias fora, filhos fora da casa do Senhor, filhos fora da presença do Senhor. Então, o primeiro ministério, minha casa, depois a igreja. Hoje, na nossa igreja, nós não temos ativismo. Nós temos uma programação de oração às 16h30, suave, para quem puder ir, e só temos culto na sexta-feira, culto de doutrina e oração, e no sábado a gente deixa livre para a família. Às vezes a gente se reúne, alguns jovens se reúnem, e o domingo é bebê e a noite o culto. Mas a gente não tem um ativismo, né, religioso e tem obrigação. Eu digo sempre que servir ao Senhor não é uma mera obrigação, mas é uma gratidão a Deus por tudo que tem feito.
né? Então esse é o segredo. Servir, se colocar. Saber que de nós mesmos, plantar a semente em nossos filhos. A semente é o caminho, é Jesus. Amém. Bom, estamos a ponto de terminar, o papo está muito legal. E se você gostou, está gostando da conversa com o pastor Francisco, você pode escrever nos comentários aí, queremos a parte 2, queremos continuar o assunto. Ou manda uma pergunta pra ele, né? Ou manda que uma pergunta específica pro pastor, né, Diogo? que aí vai mandar as perguntas e aí a gente chama ele de novo, aí ele vai sentar e na mesinha dele vai contar tudo. É verdade. Bom, mas antes da gente terminar, a gente sempre costuma, pastor, deixar a dica de um livro, né? Livro, e também o pastor deixar uma última palavra, né? Tipo, algo que a gente não perguntou que o pastor queria acrescentar. O livro que eu quero deixar de dica é um livro Memórias de um Pastor Comum, a vida e ministério de Tom Carson, que é lá da nossa editora Sábio Cristão, nosso querido pastor Alex Wellington. E qual é que é a sua dica, Diego? Tem alguma dica? A minha dica é que dentro lá do site da livraria Sábio Cristão tem um curso muito interessante para você fazer, que é a Família Teocrática, resgatando os valores bíblicos práticos para a família cristã, tá? Olha, pode fazer que o coordenador do curso é o Alex Wellington e está junto com Dejaci Costa, tá bom? É um curso muito interessante, eu recomendo você fazer. Para você se inscrever, entre no site www.sabiocristão.com.br. Aí você vai lá na abinha de curso, se não já estiver aparecendo lá. Você pode entrar, pode fazer, você não vai se arrepender de fazer esse curso. Muito bom. Pastor, o senhor gostaria de deixar alguma palavra, uma última palavra, para aquele que pretende, aquelas pessoas que pretendem, ou que tem visto de mal forma o chamado pastoral? Que palavra o senhor deixa de ânimo para aquele pastor também que está desanimado, a pessoa que está desacreditada com o pastoreio? Que palavra o senhor deixaria? Jânio, primeiro eu queria dizer que é um prazer falar com você e eu estou sempre à disposição de vocês. Se precisarem, podem conversar, podemos fazer um bate-papo de perguntas e respostas, né? Podemos fazer uma live assim, na hora assim, que a gente pode ver. Estou à disposição para falar daquilo da nossa experiência que nós temos. Eu estou terminando um curso de pós-graduação, Teologia e Cultura, pelo Instituto Reformado de São Paulo. É muito bom. Então, o que eu aconselho aos pastores é, primeiro, tenham tempo para sua família. Segundo, tenham tempo para você. Às vezes, eu tenho visto que esse ano, no ano passado, mais de 50 pastores deixaram o ministério. Nossa. Porque não aguentaram a carga. Alguns tiraram suas vidas, porque a carga é pesada. Então, tenha um tempo para a sua família. Tire umas férias. Às vezes eu conheci um pastor que ele veio aqui falar, muito bom, ele disse que 10 anos que ele não tirava férias. Nossa. E ele pegou assim, ele dobrou. Então, queridos, tira as férias, mas quando tu tirar umas férias, não vai levar as coisas para da igreja, não. Tira umas férias, relaxa a tua mente, relaxa o teu coração e, principalmente, confia no Senhor. Confia em Deus, lê a palavra, ora, chora na presença de Deus. A 1 Pedro 5,7, eu preguei agora semana passada na igreja no Retiro. Pedro diz assim: lançando sobre Deus as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É aquilo que me faz sofrer, eu lanço sobre o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Esse é o desejo de Deus na nossa vida. Esse é o meu desejo, que Deus abençoe você. Então, eu estou estudando para conhecer melhor.
para conhecer nossa cultura, para poder dar um melhor na minha igreja, as pessoas que me escutam. Estou fazendo reciclagens na minha vida. Então, o Senhor tem me abençoado. Eu quero ser uma bênção na vida dos irmãos. Então, meu pastor, se você está cansado, lance sobre Deus. Se for possível, tire um tempo para você revigorar. Porque senão chega um momento do deserto e às vezes a gente fica sem saber o que fazer. E é nesse tempo que a gente tem que ter um momento de reclusão, um momento de olhar para dentro e ver aquilo que Deus deseja falar na nossa vida. Não andeis ansioso de coisa alguma, já Paulo fala aos Filipenses. Confia no Senhor, tem de bom ânimo, a alegria do Senhor, a nossa força é. O Senhor diz 365 vezes que ele fala a Josué, fala na Bíblia, não temas, esforça-te, seja corajoso, porque eu sou contigo. Esse é o meu desejo, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Meu querido Jânio, que Deus esteja abençoando a sua vida, Diogo. Amém. Que Deus esteja abençoando vocês. E o seu amigo de sempre, está sempre aqui, mesmo jeito, porque Deus muda o nosso caráter, não a nossa personalidade, porque Ele nos ama como somos. Que Deus abençoe você que está nos escutando. Procure uma igreja bíblica mais próxima de você, mesmo que esteja longe, mas uma igreja que pregue a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Amém. Bom, você que está em Macapá, quiser buscar uma igreja, que está à procura de uma igreja bíblica, a Igreja Presbiteriana Ebenezer, que o pastor Francisco está ali à frente, fica ali, na Guanabara. Lá, e você quiser falar com o pastor, quiser conversar com ele, trocar ideia, o editor vai deixar depois o Instagram do pastor. Sim, vou deixar todos os contatos aí, o editor Diogo, coloca aí. Tá? E aí você pode procurar o pastor Francisco lá, ele com certeza vai estar aí para te ajudar nas suas crises, nas suas dificuldades, te orientar da melhor forma. Então é isso, né, Diogo? É isso. Esse foi o nosso podcast, eu ia falar programa, olha, um dia, quem sabe, né? Agradecer de coração ao pastor Francisco, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Pastor, abençoe sua vida, seu ministério, a sua família. E você que está nos assistindo, TV Itapetinga, um abraço pro pessoal aí do público de Itapetinga. Heroaldo, um grande abraço aos nossos patrocinadores e você, telespectador, né? Espectador internauta. Isso. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. TV Itapetinga, tendo cada vez mais longe com você.